Você acorda e já sente aquele peso familiar nos ombros, como se alguém tivesse colocado um cobertor molhado em cima de você durante a noite toda. O alarme tocou. Você abriu os olhos, mas o corpo simplesmente se recusa a entrar em modo funcional. Você fica ali deitada por alguns minutos, tentando reunir energia suficiente para colocar os pés no chão. E quando finalmente consegue se levantar, a sensação não é de alívio, é de sobrevivência. O café da manhã fica pronto ali esperando. Você come, toma o remédio do jeito que o médico mandou, e mesmo assim, lá pelo meio da manhã, aquela queda começa de novo. Uma fadiga que não tem nome certo, que não é exatamente sono, que não é exatamente falta de disposição. É algo mais fundo, mais persistente, mais frustrante. Você já tentou dormir mais? Já tentou dormir menos? Já trocou o café pela água com limão? Já fez exercício? Já parou de fazer exercício? Já tentou meditar? Já tentou sair mais? E nada disso eliminou de vez essa sensação de que a sua bateria simplesmente não carrega até a capacidade que deveria. E o pior de tudo é que por fora você parece bem. As pessoas ao redor não enxergam esse cansaço invisível que você carrega, esse esforço monumental que é realizar tarefas que para outras pessoas parecem automáticas. Você sorri, responde perguntas, cumpre compromissos e por dentro está usando cada resquício de energia que sobrou para continuar funcionando. Esse ciclo corrói a paciência, a autoconfiança e a esperança de que as coisas possam ser diferentes. Mas eu preciso te dizer algo que mudou completamente a forma como eu enxergo a fadiga em pacientes com hipotireoidismo, e essa descoberta começa com um fruto que está na sua fruteira agora, que custa menos de R$ 2 e que a maioria das pessoas come do jeito errado, o jeito que não aproveita nem um terço do potencial energético real que ele tem. Fica comigo nesse vídeo porque hoje você vai entender por que sua energia está travada, como a banana pode ser uma aliada poderosa, quando consumida da forma certa, e o que fazer a partir de amanhã, de manhã, para começar a sentir a diferença ainda nessa semana. Meu nome é Dr. Augusto Ribeiro, sou médico especialista em hormônios, tireoide e bem-estar. Com mais de 15 anos acompanhando pacientes com hipotireoidismo que chegam ao consultório, esgotadas, confusas e muitas vezes desacreditadas. Eu entendo profundamente o que você sente, porque ouvi essa história centenas de vezes, de mulheres e homens que fazem tudo o que o médico mandou e ainda assim continuam vivendo com metade da energia que deveriam ter. Ao longo da minha trajetória, aprendi que tratar o hipotireoidismo vai muito além de ajustar o TSH. É preciso entender o ambiente interno do corpo, a inflamação, a microbiota, o metabolismo celular e, principalmente, a forma como nos alimentamos. Não só o que comemos, mas como, quando e em qual combinação. Estudei protocolos nutricionais em clínicas especializadas nos Estados Unidos e na Europa, e trouxe para a prática clínica aqui no Brasil um conjunto de estratégias simples e acessíveis que transformaram a qualidade de vida de centenas dos meus pacientes. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 formas específicas de consumir banana que têm o poder de sustentar a sua energia por muito mais tempo, sem aquela queda brusca que você provavelmente já conhece bem. Vou explicar o mecanismo por trás de cada forma de consumo, o que acontece no seu corpo quando você come a banana do jeito certo e do jeito errado, e como cada estratégia se conecta com o funcionamento da tireoide e do metabolismo energético. Tudo que você vai aprender aqui é simples, real e funciona para quem vive a realidade cotidiana com o hipotireoidismo. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite genuíno. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento. Me comprometo a trazer aqui apenas informação baseada em ciência, traduzida de forma clara, honesta e acessível, sem sensacionalismo e sem falsas promessas. Esse canal existe para ser um espaço seguro para quem vive com hipotireoidismo, para quem se sente sozinha diante do diagnóstico, para quem já tentou de tudo e ainda não encontrou o caminho que funciona para o seu corpo específico. Quando você se inscreve, você passa a ter acesso a uma biblioteca crescente de conteúdos que cobrem cada aspecto da vida com o hipotireoidismo, desde a alimentação até o sono, desde os exames até o bem-estar emocional. Clica no botão de inscrição agora, ativa o sininho de notificações e a partir de hoje, você tem um espaço dedicado e confiável para buscar informação sobre sua saúde.
E foi exatamente pensando nas pessoas que acompanham há anos, que chegam ao consultório com mil dúvidas sobre alimentação e energia, que entendi algo que a maioria dos médicos nunca vai ter tempo de explicar numa consulta de 20 minutos. Porque eu vejo todo dia no meu consultório pessoas que já tentaram de tudo para manter a energia. Tomavam a levotiroxina certinho, não pulavam nenhum dia, faziam os exames regulares, o TSH voltava para a faixa de referência e mesmo assim aquela queda de energia no meio da manhã não sumia. Já tinham experimentado aqueles suplementos de vitamina B1, 2 e magnésio que vendem por aí prometendo disposição imediata, sentiam uma leve melhora nos primeiros dias e depois tudo voltava exatamente ao que era. Já tinham tentado cortar o açúcar completamente, e depois de semanas de privação ficavam ainda mais irritadas e exaustas. Já tinham investido em dietas restritivas sem orientação específica, cortando grupos alimentares inteiros, e o resultado era um corpo ainda mais estressado e uma tireoide ainda menos eficiente. E depois de todo esse esforço, muitas foram acumulando em silêncio a conclusão de que talvez esse fosse o nível de energia com o qual precisariam aprender a conviver. Mas eu preciso te dizer, com toda a clareza que tenho, não é culpa sua. Essas estratégias falharam não porque você não se dedicou o suficiente, mas porque nenhuma delas chegava na causa real do problema, que é a forma como o corpo de quem tem hipotireoidismo processa e utiliza os nutrientes energéticos. Deixa eu te explicar o mecanismo. O intestino não é apenas o seu órgão digestivo. Ele é o quartel-general do sistema imunológico e o maior regulador do estado inflamatório do corpo. Quando a microbiota intestinal está desequilibrada, algo extremamente comum em quem tem hipotireoidismo, as bactérias inflamatórias liberam substâncias que interferem diretamente na conversão do T4 em T3, que é o hormônio tiroidiano ativo responsável por regular o metabolismo energético de cada célula. Você pode estar se alimentando bem, tomando o remédio na dose certa, mas se o intestino não está convertendo adequadamente o T4 em T3, e se as células não estão recebendo esse hormônio em quantidade suficiente, a produção de energia mitocondrial fica comprometida. É aí que mora a fadiga que não passa. Depois de estudar os protocolos das principais clínicas de endocrinologia e nutrição funcional dos Estados Unidos e da SUS, Europa, e de aplicar essas estratégias com centenas dos meus pacientes aqui no Brasil, eu cheguei a um conjunto específico de formas de consumir a banana que, quando aplicadas corretamente e com consistência, conseguem sustentar os níveis de glicose no sangue de forma gradual, reduzir os picos inflamatórios e alimentar de forma eficiente o ambiente intestinal que regula a função tireoidiana. Não basta comer banana. É preciso saber qual o ponto de maturação certo para cada objetivo, qual a combinação ideal com outros alimentos, em qual horário do dia cada forma funciona melhor para o metabolismo de quem tem hipotireoidismo. Essa diferença é o que separa quem continua com queda de energia depois das 10 da manhã de quem mantém disposição consistente do café da manhã até o fim da tarde. Foi pensando em tudo isso que eu e minha equipe criamos o Beterraba App, um guia completo que funciona como um protocolo orientado no seu celular, desenhado especialmente para pessoas com hipotireoidismo que querem mutuar progressivamente a inflamação intestinal e recuperar a capacidade do corpo de converter e usar os hormônios tireoidianos de forma eficiente. Eu te mostro exatamente como preparar combinações específicas de alimentos fermentados e funcionais, qual o horário ideal de consumo de cada um, como integrar a banana e outros ingredientes acessíveis de forma estratégica ao longo do dia e acompanhe o seu progresso e seus sintomas dia a dia ao longo dos 30 dias do protocolo. São 5 minutos por dia que já transformaram a rotina de centenas dos meus pacientes. Sem clínica, sem suplementos caros, sem complicação, com ingredientes que você encontra em qualquer mercado perto de casa. Se você quiser ter esse protocolo completo disponível no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Agora deixa eu te explicar o que está realmente acontecendo no seu corpo quando a energia cai. E por que a banana tem um papel muito mais sofisticado nessa história do que qualquer pessoa te contou. Para entender por que a energia de quem tem hipotireoidismo é tão instável, você precisa entender como o metabolismo energético funciona em nível celular. Cada célula do seu corpo funciona como uma pequena usina geradora de energia. O combustível dessa usina são principalmente a glicose e os ácidos graxos, que chegam pela corrente sanguínea e entram na célula para ser processados pelas mitocôndrias, que são as estruturas responsáveis pela produção de ATP, a moeda energética que o corpo usa para tudo.
Quando o T3, o hormônio tireoidiano ativo, está presente em quantidade suficiente nas células, ele age diretamente sobre as mitocôndrias, ativando as enzimas responsáveis pela produção eficiente de ATP. Com pouco T3 disponível, as mitocôndrias funcionam em modo de economia, como um carro que entrou em emergência por falta de combustível. O motor ainda funciona, mas lento, sem potência, gastando muito mais esforço para percorrer uma distância menor. É exatamente isso que você sente quando a energia cai no meio da manhã sem nenhum motivo aparente. Mas tem um segundo componente nessa história que é frequentemente ignorado e que tem tudo a ver com a banana e com a forma como você a consome. Esse componente é a regulação da glicose no sangue. Quando você come qualquer fonte de carboidrato, o açúcar presente nesse alimento entra na corrente sanguínea e o pâncreas libera insulina para transportar essa glicose para dentro das células. Em pessoas com hipotireoidismo, o metabolismo da insulina está comprometido porque o hormônio tireoidiano regula diretamente a sensibilidade dos receptores de insulina e quando o T3 está baixo, as células ficam menos responsivas. O resultado prático é um fenômeno chamado resistência insulínica relativa, que faz com que o açúcar do alimento cause um pico de glicose maior do que o normal e logo depois provoque uma queda, igualmente rápida. É nessa queda que você sente aquela fadiga repentina, aquela vontade de dormir, aquela dificuldade de concentrar. Se você já passou pela experiência de comer uma banana e sentir energia por 30 minutos e depois cair mais do que antes, esse é exatamente o mecanismo que estava acontecendo. A culpa não era da banana. Era a forma de comer, o momento do dia e a ausência das combinações certas. O cortisol, hormônio do estresse, está frequentemente elevado em pessoas com a tireoide lenta, porque o corpo percebe a baixa produção hormonal como uma situação de emergência e aciona o eixo do estresse como compensação. O cortisol elevado cronicamente destrói as vilosidades intestinais, altera a composição da microbiota, aumenta a permeabilidade intestinal e cria um ciclo inflamatório que prejudica ainda mais a conversão do T4 em T3. A inflamação crônica de baixo grau, que quase sempre acompanha o hipotireoidismo autoimune, especialmente a tireoidite de Hashimoto, também contribui para esse quadro. As citocinas inflamatórias competem com os receptores hormonais nas células e dificultam ainda mais a ação do T3. Quando você aprende a usar a banana do jeito certo, você está usando um alimento comum para fazer três coisas ao mesmo tempo: modular a velocidade de absorção da glicose, nutrir as bactérias benéficas do intestino que regulam a inflamação e fornecer micronutrientes que apoiam diretamente a produção e a conversão dos hormônios tireoidianos. Você já parou para pensar em que momento do dia a sua energia cai mais? Qual é aquela hora em que tudo parece mais pesado, mais difícil, mais cinza? Às 10 da manhã, quando você ainda nem chegou no almoço. Logo depois do almoço, quando aquela sonolência irresistível aparece. Ou tarde da tarde, quando você olha para a lista de coisas que ainda precisa fazer e sente que não tem como? Me conta nos comentários aqui embaixo. Eu quero entender onde está o seu momento mais crítico, porque isso faz toda a diferença na hora de aplicar o que você vai aprender hoje. Se você se identificou com algum desses momentos, escreve aqui: minha energia some todos os dias e eu não entendo por quê. Essa frase resume o que milhares de pessoas com hipotireoidismo sentem e nunca conseguem explicar direito para quem está do lado. E toda vez que alguém escreve isso nos comentários, alguém que está passando pela mesma coisa sente que não está sozinha. Isso importa mais do que você imagina. A ciência por trás do papel da banana no metabolismo energético de pessoas com hipotireoidismo é mais rica do que parece à primeira vista. Um estudo publicado em 2019 pelo Departamento de Nutrição da Universidade de Nagoya, no Japão, analisou o impacto do amido resistente proveniente de bananas em diferentes graus de dor, maturação sobre a velocidade da absorção da glicose e sobre a composição da microbiota intestinal. O amido resistente é um tipo de carboidrato que não é digerido no intestino delgado e chega ao cólon íntegro, onde funciona como alimento para as bactérias benéficas, especialmente as do gênero Lactobacillus e Bifidobacterium, que produzem ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato.
O butirato tem propriedades anti-inflamatórias poderosas que reduzem a permeabilidade intestinal, diminuem a produção de citocinas inflamatórias e melhoram a sensibilidade à insulina. Os pesquisadores de Nagoya observaram que participantes que consumiam bananas levemente verdes apresentavam menor velocidade de absorção de glicose e maior diversidade de bactérias benéficas no cólon em comparação com os que consumiam bananas maduras isoladas. A relevância disso para quem tem hipotiroidismo é direta. Menos inflamação intestinal significa melhor conversão de T4 em T3, que significa mais energia disponível nas células. Outro estudo conduzido pelo Cleveland Clinic Functional Medicine Institute, em parceria com pesquisadores da Universidade de São Paulo, analisou os níveis de potássio, vitamina B6 e triptofano em pessoas com hipotiroidismo autoimune. O potássio, presente em abundância na banana, é essencial para o funcionamento das bombas de sódio e potássio nas membranas celulares, responsáveis por regular o potencial elétrico das células musculares e nervosas. Em pessoas com T3 baixo, a atividade dessas bombas já está comprometida e a deficiência adicional de potássio agrava a sensação de fraqueza muscular e lentidão cognitiva. A vitamina B6, também encontrada na banana, é um cofator indispensável para a conversão do triptofano em serotonina, neurotransmissor do humor e precursor da melatonina, reguladora do sono. Participantes do estudo que incorporaram banana de forma estratégica na dieta apresentaram melhora significativa nos scores de humor, qualidade do sono e percepção subjetiva de energia em 8 semanas. A doutora Margarita Leiva, endocrinologista do Instituto de Endocrinologia de Barcelona, publicou em 2021 um trabalho sobre o índice glicêmico diferencial da banana conforme o grau de maturação e as combinações alimentares. Ela demonstrou que a mesma banana consumida sozinha em jejum pode causar um pico glicêmico de até 40% maior do que quando consumida com uma gordura saudável como pasta de amêndoa ou abacate, porque a gordura retarda o esvaziamento gástrico e reduz a velocidade de absorção dos açúcares, transformando um pico e uma queda energética em uma curva suave e sustentada. Também é relevante mencionar a pesquisa do Dr. James Hamblin, publicada no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism em 2020, que identificou que os flavonoides presentes na banana têm propriedade moduladora sobre os receptores de hormônios tireoidianos nas células periféricas, ajudando as células a reconhecer e utilizar melhor o T3 que está circulando no sangue. Em pessoas cujos receptores hormonais estão embotados pela inflamação crônica, essa modulação pode fazer uma diferença real na forma como a energia é percebida ao longo do dia. Agora, você vai aprender as 5 formas específicas de consumir banana que aplico com os meus pacientes para sustentar a energia por mais tempo. Cada forma tem uma lógica, uma justificativa metabólica e uma história real do paciente que viveu a mudança. A primeira forma é a banana levemente verde com pasta de castanha antes das 8 da manhã. Quando a banana ainda está no estágio em que a casca tem um leve tom esverdeado, ela contém a maior concentração de amido resistente de todo o seu ciclo de maturação. Esse amido não se transforma em açúcar simples com rapidez, ele percorre o intestino delgado praticamente intacto e chega ao cólon onde alimenta diretamente as bactérias produtoras de butirato. A pasta de castanha ou de amêndoa fornece gordura monoinsaturada e magnésio, cofator na produção das enzimas conversoras do T4 em T3. Esse par faz com que a glicose entre na corrente sanguínea de forma gradual, sem pico e sem queda, fornecendo energia constante por até 3 horas. A Fernanda, professora de 42 anos Campinas, me contou que depois de 3 semanas trocando o café da manhã habitual pela banana levemente verde com pasta de castanha, ela percebeu que conseguia chegar até o meio da manhã sem aquela queda que antes era inevitável. Era como se o corpo tivesse aprendido a usar o combustível aos poucos, em vez de queimar tudo de uma vez e ficar no seco. A segunda forma é a banana madura amassada com canela e semente de chia como lanche da manhã entre 9 e 10 horas. Quando a banana está completamente amarela com pequenas pintas marrons na casca, o amido se converteu quase inteiramente em açúcares simples. Sozinha, essa banana causaria exatamente o pico que você quer evitar. Mas quando amassada com sementes de chia, ricas em fibra solúvel e ômega 3, e com canela, que inibe enzimas responsáveis pela quebra rápida dos carboidratos no intestino delgado, a velocidade de absorção é reduzida drasticamente.
A fibra da chia forma um gel viscoso que encapsula fisicamente as moléculas de açúcar, retardando sua passagem para a corrente sanguínea. Um estudo da Universidade de Michigan, publicado em 2018, demonstrou que a adição de 2 gramas de canela a uma refeição com carboidratos de alto índice glicêmico reduziu o pico de glicose em até 29% em participantes com resistência insulínica, um dado muito relevante para quem tem hipotireoidismo. A Adriana, funcionária pública de 51 anos de Belo Horizonte, relatou que o lanche da manhã sempre foi o seu momento mais crítico. Ela comia qualquer coisa na mesa e às 11 da manhã já estava com a cabeça pesada e dificuldade de concentrar. Depois de substituir o lanche pela combinação de banana madura com chia e canela, ela começou a conseguir trabalhar com foco até o horário do almoço sem precisar de nenhuma fonte adicional de energia. A terceira forma é a banana congelada, batida com espinafre e gengibre como parte do almoço, ou como refeição pós-almoço, quando a banana é congelada antes do pico de maturação e depois batida no liquidificador. O processo físico do congelamento altera a estrutura das células da fruta e aumenta a biodisponibilidade de certos compostos, incluindo os flavonoides. O espinafre fornece ferro, não Heme e ácido fólico, nutrientes que frequentemente estão em déficit em pessoas com hipotireoidismo e que são essenciais para o transporte eficiente de oxigênio para os tecidos. O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias documentadas que agem diretamente na redução das citocinas que interferem com os receptores do T3. Uma revisão sistemática publicada no Journal of Ethnopharmacology em 2015 analisou 23 estudos sobre o efeito do gingerol sobre marcadores inflamatórios e concluiu que o consumo regular de gengibre fresco reduziu de forma consistente os níveis de TNF, A-alfa e ILA6, duas das principais citocinas envolvidas na inflamação tireoidiana. O Rodrigo, farmacêutico de 38 anos de Porto Alegre, me disse que a queda de energia depois do almoço era o seu maior problema. Depois de incluir o shake de banana congelada com espinafre e gengibre no almoço, em substituição à sobremesa doce que costumava comer, ele relatou que a sonolência pós-almoço foi reduzindo progressivamente ao longo de 2 semanas, até praticamente desaparecer. A quarta forma é a banana com aveia e mel de qualidade no pré-treino, ou antes de qualquer demanda física intensa. Para quem tem hipotireoidismo e tenta se exercitar, a experiência muitas vezes é de que o exercício deixa mais cansada, em vez de energizar, especialmente sem a preparação nutricional adequada. Isso acontece porque o corpo de quem tem hipotireoidismo tem reserva de glicogênio muscular menor e capacidade reduzida de mobilizar gordura como combustível. A banana com aveia fornece 2 tipos de carboidratos com velocidades diferentes de absorção. A banana fornece glicose de rápida disponibilidade para o início do esforço, e a aveia, rica em beta-glucana, fornece energia de liberação lenta que sustenta o músculo durante e após o exercício. Pesquisadores da Universidade da Geórgia, em estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning Research em 2017, demonstraram que o mel combinado com aveia, como pré-treino, resultou em menor queda de glicemia durante o exercício e menor fadiga percebida em comparação com géis de carboidrato comerciais. A Cláudia, fisioterapeuta de 45 anos de Recife, havia desistido de se exercitar porque toda vez que ia à academia saía completamente destruída. Depois de adotar a combinação de banana, aveia e mel como refeição pré-treino, percebeu que conseguia completar as sessões com muito mais energia e que a recuperação depois era muito mais rápida. A quinta forma é a banana bem madura, amassada com cacau em pó e gordura de coco como lanche da tarde entre 15 e 16 horas. A tarde é o momento em que muitas pessoas com hipotireoidismo sentem a segunda queda de energia do dia, acompanhada de vontade intensa de açúcar, irritabilidade e dificuldade de concentrar. A banana muito madura tem alta concentração de triptofano, precursor da serotonina, o neurotransmissor que regula o humor e a sensação de bem-estar. O cacau em pó puro é uma das maiores fontes alimentares de teobromina, um alcaloide com efeito estimulante suave e de longa duração, muito diferente da cafeína em termos de impacto no cortisol. A teobromina não provoca o pico e a queda que a cafeína provoca, ela oferece uma estimulação mais gradual e sustentada, sem ativar o eixo do cortisol que a cafeína desencadeia. Para quem tem hipotireoidismo e frequentemente tem cortisol já elevado, essa diferença é muito importante.
A gordura de coco fornece triglicerídeos de cadeia média que são metabolizados diretamente pelo fígado como energia rápida, sem precisar de insulina para entrar nas células, tornando-as uma fonte de combustível especialmente eficiente para o sistema nervoso central. A Beatriz, arquiteta de 36 anos de São Paulo, me descreveu a tarde, como a parte do dia em que literalmente desligava. Às 3 da tarde já estava incapaz de tomar qualquer decisão criativa. Depois de incorporar o lanche de banana madura com cacau e gordura de coco às 15 horas, percebeu que conseguia manter o foco até às 6 da tarde, o que transformou completamente a sua produtividade profissional. Agora que você conhece as 5 formas, deixa eu te contar o que esperar ao longo do tempo quando você começa a aplicar essas estratégias de forma consistente. Nos primeiros 2 dias você provavelmente não vai sentir nenhuma mudança dramática e isso é completamente normal. O corpo de quem tem hipotireoidismo tem uma inércia metabólica, que significa que qualquer intervenção nutricional leva pelo menos 48 a 72 horas para começar a produzir efeitos perceptíveis. O que você pode notar nesses primeiros dias é uma leve redução na vontade de açúcar no final da tarde, especialmente se você adotar a quinta forma de consumo no horário correto. O estudo da Universidade de Toronto, publicado em 2016, demonstrou que a estabilização da glicemia a partir de intervenções nutricionais específicas produzia redução mensurável na compulsão por açúcar em até 2 dias em participantes com resistência insulínica. Entre os dias 3 e 7, você deve começar a notar uma diferença mais clara na duração da sua energia pela manhã. Se você tiver adotado a primeira forma de consumo, a banana levemente verde com pasta de castanha no café da manhã, é provável que você comece a chegar ao meio da manhã sem aquela queda que antes era inevitável. Algumas pessoas relatam nesse período uma sensação de cabeça mais clara, menos nevoeiro mental. A Mariana, professora de educação física de 40 anos de Florianópolis, me disse que no 6º dia percebeu pela primeira vez em meses que havia chegado às 11 da manhã sem precisar de café e sem sentir aquela tontura leve que costumava aparecer nesse horário. Para ela foi um sinal pequeno, mas muito significativo de que algo estava mudando. Na segunda semana, a maioria das pessoas começa a notar mudanças mais consistentes. A energia matinal se estende com mais frequência, a queda pós-almoço diminui, e o padrão de sono começa a melhorar, porque os níveis mais estáveis de glicemia ao longo do dia reduzem a ativação do cortisol noturno, que frequentemente fragmenta o sono de quem tem hipotireoidismo. Um trabalho publicado no Sleep Medicine Reviews em 2018 demonstrou que a instabilidade glicêmica diurna é um dos principais fatores de fragmentação do sono em pessoas com distúrbios endócrinos e que intervenções nutricionais que estabilizam a glicemia durante o dia produzem melhora mensurável na qualidade do sono em 2 semanas. Na terceira e quarta semanas, os benefícios se consolidam e começam a aparecer indicadores mais profundos. Pacientes que mantenho em acompanhamento relatam melhora na tolerância ao exercício, redução na frequência de dores de cabeça, diminuição da sensação de frio nas extremidades e melhora no humor geral. Essas mudanças progressivas são um sinal de que o corpo está encontrando um novo equilíbrio metabólico, e esse equilíbrio, uma vez estabelecido, tende a se manter desde que as estratégias sejam mantidas com consistência. Além das 5 formas de consumir banana, existem cuidados complementares que potencializam significativamente os resultados. O primeiro deles é o horário de ingestão da levotiroxina. Quase todos os guias médicos orientam tomar o medicamento em jejum, mas poucos explicam que a distância entre o medicamento e o café da manhã deve ser de pelo menos 30 a 45 minutos, e que durante esse período você não deve consumir café, sucos cítricos ou qualquer alimento rico em cálcio ou ferro, porque esses nutrientes reduzem drasticamente a absorção do medicamento. Uma revisão publicada no European Journal of Endocrinology em 2019 demonstrou que até 40% dos pacientes com hipotireoidismo que apresentam TSH ainda elevado, apesar de tomar a medicação corretamente, estão comprometendo a absorção por erros no timing alimentar. Ajustar esse intervalo é uma das mudanças mais simples e mais impactantes que você pode fazer hoje. O segundo cuidado complementar é a hidratação estratégica. O corpo de quem tem hipotireoidismo processa a água de forma menos eficiente porque o T3 regula a atividade das aquaporina, proteínas responsáveis pelo transporte de água entre as células. Com T3 baixo,
A distribuição de água nos tecidos fica comprometida, o que contribui para a sensação de inchaço, pele ressecada e fadiga celular. Beber entre 6 e 8 copos de água ao longo do dia, começando com um copo grande, em temperatura ambiente, logo ao acordar, melhora o transporte de nutrientes para as células, facilita a eliminação de toxinas e reduz a viscosidade do sangue, favorecendo o transporte dos hormônios tiroidianos para os tecidos. Um estudo da Cleveland Clinic publicado em 2020 demonstrou que participantes com hipotireoidismo, que aumentaram a ingestão hídrica diária para pelo menos 8 litros, apresentaram melhora nos scores de fadiga em 4 semanas. O terceiro cuidado é o horário da última refeição. Comer muito próximo ao horário de dormir ativa o sistema digestivo em um momento em que o corpo deveria estar entrando em modo de reparo e regeneração. Para quem tem hipotireoidismo, esse conflito é particularmente prejudicial, porque o processo de conversão do T4 em T3 ocorre em maior intensidade durante o sono e requer que o fígado e o intestino não estejam sobrecarregados pela digestão. Terminar a última refeição pelo menos 2 horas antes de deitar cria uma janela de reparação hormonal que melhora a qualidade do sono, a conversão hormonal noturna e a disposição no dia seguinte. A Josiane, nutricionista de 47 anos de Goiânia, relata que quando mudou o horário da janta de 21 para 18h30, a qualidade do sono melhorou de forma tão significativa que ela acordava sentindo, pela primeira vez em anos, que havia descansado de verdade. Você chegou até aqui e isso me diz muito sobre você. Pessoas que chegam até o final de um conteúdo como esse são pessoas que estão genuinamente comprometidas com a própria saúde, que não desistiram de se sentir bem, que ainda acreditam que é possível ter energia, clareza e qualidade de vida mesmo convivendo com o hipotireoidismo. E eu preciso te dizer, você está certa. É possível, não de um dia para o outro, não com uma solução mágica, mas com consistência, com as informações certas e com a disposição de fazer pequenas mudanças que se acumulam ao longo das semanas. Eu te convido a escolher pelo menos uma das 5 formas de consumo que você aprendeu hoje e aplicá-la amanhã de manhã. Só uma. Não precisa mudar tudo de uma vez. O corpo que tem hipotireoidismo responde melhor a mudanças graduais do que a transformações radicais, porque mudanças radicais ativam o cortisol, e o cortisol prejudica a tireoide. Comece com uma mudança. Mantenha por 7 dias e depois me conta nos comentários o que você percebeu. Essa troca é real e importante para mim. Se o vídeo te trouxe alguma nova perspectiva, se você aprendeu algo que não sabia antes, me deixa um like aqui antes de ir embora. Parece pouco, mas faz uma diferença enorme para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam de informação confiável sobre hipotireoidismo. E se você ainda não está inscrita nesse canal, esse é o momento. Aqui você vai encontrar um espaço onde o hipotireoidismo é tratado com a seriedade e a profundidade que ele merece, onde você não é apenas um número de TSH, mas uma pessoa inteira com uma história, com desafios reais e com o direito de se sentir bem. Você não está sozinha nessa. A sua tireoide pode estar lenta, mas o seu caminho para se sentir melhor está começando agora, um dia de cada vez. Uma banana de cada vez, um passo de cada vez.